Vamos lá. Então, assim, para o pessoal de casa que perdeu absolutamente tudo que eu falei, a gente estava falando das obrigações de fazer, tendo o diferencial da não transferência de direito de propriedade quando da celebração de um negócio jurídico que tenha ela como objeto. Então, o exemplo que eu passei, estou repetindo para o pessoal de casa, é o exemplo do transporte do livro. Então, você compra um livro, a realização do ato de transporte do livro é, claro, uma obrigação de fazer. Mas se essa obrigação de fazer estiver contida na obrigação de dar, vai prevalecer a obrigação de dar, porque vai englobar a transferência de direito. Por isso que quando você compra o livro, você não contrata o transporte, você até paga pelo SEDEX lá, que eles colocam preços diferentes e tal. Mas quem fica responsável de efetuar a contratação da transportadora, por exemplo, os Correios, é a figura do vendedor. Então, se o Correio não entregar, o problema não é seu, o problema é de quem vendeu e escolheu os Correios como meio de entrega. A relação do vendedor com a transportadora, por outro lado, é exclusivamente em cima de uma obrigação de fazer. Porque ele paga para a transportadora transportar, sem transferir o direito de propriedade ou de posse daquele bem para a transportadora. Por isso que é um ato desprovido de transferência de direito. A única coisa que você transfere para a transportadora seria uma espécie de detenção da coisa. Ou seja, a transportadora ela não assume a posse do bem. Apesar do bem estar com ela, o bem não é dela. Nem em termos de direito de propriedade, nem em termos de direito de posse. Ok? Essa que é a ideia básica envolvendo isso. E aí, já compartilhando a nossa tela aqui, nós temos a obrigação de fazer, sendo estabelecida no artigo 247 do Código Civil. Esse artigo 247, né, fala exatamente de uma situação já punitiva. É engraçado que alguns institutos de direito, tem trecho dos códigos que eles falam o conceito inteiro e tem trecho do código que ele fala só um pouquinho. Esse aqui é o tipo do caso que ele fala só um pouquinho. Então, ele já vai direto para a parte, tipo assim, estou meio sem paciência, o cara da comissão estava lá, cansado. Uma vez, em 2012, 2013, eu participei de jornadas de direito comercial lá no Conselho de Justiça Federal, em Brasília, que era um órgão ligado ao Superior Tribunal de Justiça. E aí, era uma discussão em cima do Código Civil para falar de direito empresarial. Eram jornadas de direito comercial. E era interessante que eles montam as comissões, aí a comissão, no final da tarde, continua falando sobre um assunto, chega de noite, está todo mundo morto. E as comissões que aprovam leis, elas mais ou menos vão pelo mesmo caminho, elas marcam reuniões cansativas. Imagina o que é fazer um Código Civil, isso dá tempo, né? Mais de 2.000 artigos. Então, isso que foi aprovado aí, né, acaba sendo, nesse momento que você olha para o trecho que fala das obrigações de fazer, algo muito curto. Mas ela vai ter um impacto bem grande em outras formas, outros institutos que vão aparecer dentro da matéria, não especificamente dessa, mas principalmente no semestre que vem, quando a gente for falar de contratos especificamente. Então, o artigo 247 fala sobre a obrigação de indenizar. E aí ele utiliza a ideia de recusa da prestação. Então, você sabe aqui que, no caso, que o devedor se recusar a prestar alguma coisa, ou que ele fique responsável por isso, porque só ele pode praticar aquele ato, e aí entra algumas questões, por exemplo, esse inexequível aqui, você tem uma coisinha no cima do U que vocês não usam mais, tá? Então não precisam utilizar na hora de escrever, que é o famoso trema. Mas quando eu falo assim, só por ele exequível, quando ele fala obrigação só por ele exequível, vai significar uma obrigação personalíssima. Então a ideia é essa aqui,
Personalíssima. Essa ideia de obrigação personalíssima, ou também chamada de intuito personae, vocês vão encontrar em alguns livros, uma expressão latina, né? Intuito personae, vai significar que somente aquele sujeito pode fazer aquele ato. Isso aqui normalmente vai acontecer com artistas. Você vai ver um artista, por exemplo, um pintor de um quadro. A contratação desse pintor vai acontecer para que ele pinte. Então não adianta ele botar um estagiário. Eu sou louco, eu sonho pelo dia que os juízes terão obrigações personalíssimas e não poderão mais delegar as sentenças para os estagiários, nem para os assessores. Sonho com esse dia. Quer ver outro exemplo de obrigação personalíssima? Cantor. Cantor, quando você contrata um sujeito para cantar, você quer que ele cante. Então não adianta mandar alguém que faça imitação. Né? Então você sabe que você tem que cumprir aquela prestação e é só você que pode cumprir. Então basicamente é isso. Agora, note que há funções que não exigem muita técnica. Funções que não exigem muita técnica somente vão ser passadas para a condição de personalíssimas se o contrato celebrado entre as pessoas definir que somente aquele sujeito pode praticar o ato. É o caso, por exemplo, fazer um pão. Fazer um pão é só saber o que tem que fazer lá, a técnica, e o pão vai sair no final normal. Você pode contratar qualquer padeiro que ele, na teoria, ele vai saber fazer o pão. Mas se o dono da padaria contratar o padeiro, aí de novo aquela ideia de o ou um, porque quando eu contrato um pintor, aí serve qualquer um. Mas quando eu contrato o pintor, aí já não tem mais o que fazer. É o que acontece, então, todas as vezes que você contrata alguém na prática. Quase sempre você está definindo que é aquele sujeito que tem que cumprir a obrigação. Mas pode acontecer dele não poder cumprir a obrigação. E aí acontece a mesma coisa que as obrigações anteriores. Nós falávamos, por exemplo, que se não cumpre espontaneamente, você tem que devolver o equivalente mais perdas e danos. A gente aplica aqui? Aplica. Só que aqui a gente vai poder trabalhar com algo além. A gente pode colocar algumas outras circunstâncias que vão aparecer na sequência. O 248 fala que se a prestação do fato tornar-se impossível sem culpa do devedor, resolver-se a obrigação. Beleza? Facinho, né? Não tem nenhuma novidade até aí. E aí nós temos uma segunda parte do artigo. Ele fala, se por culpa dele, responderá por perdas e danos. Também muito fácil. Já entenderam o que é perdas e danos. Aí você fala assim, quer ver um exemplo? Você contrata um cantor. Teve alguns anos atrás, quando eu falo alguns anos atrás, eu estou meio perdido. Acho que isso foi há uns 7 anos atrás. Alguém aqui gosta de funk? Alguém aqui gosta de funk? Vai até o chão, coisa do gênero? Pois é, se gostasse eu ia falar azar o seu. Mas, se você gosta de funk, e uns 7 anos atrás você estava em Aracruz, ou se simplesmente você não tinha para onde ir, e você decidisse sair na cidade, teve um camarada que saiu, acho que lá do Rio de Janeiro, um MC alguma coisa, que tudo virou mestre de cerimônia, mas o mestre de cerimônia não que cerimônia, né? Que cerimônia. É o mestre de cerimônia, né? Contratou o mestre de cerimônia para chegar cá.
O cara foi contratado, tinha que estar aqui meia-noite para começar o show. Estava mais para Circo dos Horrores. E esse cara começou a fazer o evento a partir de 4 horas da manhã. Quando ele chegou 4 horas da manhã, boa parte do público dele, bem feito, foi embora. E como ele chegou bem atrasado, os caras começaram a quebrar todo o ambiente local onde estava tendo essa festa. Vocês estavam lá, né? Não foi como esse ficou lá. Oh, Deus está vendo, hein? Hã? É. Os caras arrumaram, quebraram lá o ambiente todinho, né? Claramente, a contratação daquele indivíduo, vulgo, né? Eu acho que o funk ele vai mais para a criminal, né? Vulgo fulano de tal, vulgo MC alguma coisa. Não, o vulgo, né? Da página policial. Ele foi contratado para estar ali. Só que uma das coisas interessantes das gerações de vocês, da geração de vocês, a tal da geração Y, daqui a pouco está virando até sintonia, né? XYZ, os millennials, assim, é exatamente essa coisa do compromisso, essa coisa, tudo tem que ser repensado, né? Não tem jeito. Eu tive acesso a um iPhone há 10 anos atrás. Você pega qualquer filme de 2009 acima, você vai ver os atores lá utilizando aqueles aparelhinhos assim, né? Que abriam e tal, fechavam antena. De 10 anos para cá, todo mundo tirou foto. Eu tenho foto da minha vida de 10 anos para cá. Antes, para você tirar foto, você tinha uma máquina fotográfica. E ninguém pegava a máquina e levava para os lugares e saía tirando foto normalmente, assim, igual tirar hoje. Ah, vou tirar uma selfie. Não tirava. Mas essa questão do compromisso é um troço muito sério. E aí eles esqueceram desse detalhe, né? Que eles são contratados para fazer a coisa, o cara inventa de fazer, sei lá, 5 shows na mesma noite. Show. E o cara inventou de chegar aqui 4 horas da manhã, os caras quebraram o lugar todinho lá. Uai, obrigação personalismo. Adiantava ele chamar o amigo dele? Não, eu não posso ir, mas vou mandar um cara. Olha, esse cara é muito bom. Você imagina o cara? É muito bom. Acredita em mim. Adianta ele fazer isso? É óbvio que não. Obrigação personalismo. É uma obrigação de fazer personalismo. Senhor, acho que preciso na última eleição da exposição aqui em Aracruz, eu vi Vitor e Léo. Aí teve um momento lá que consegui ir atrás do palco, estava naquela página de 10 vezes, e eles desceram e o show continuou tocando e tal, e eles cantando, só que eles estavam ali na área de camarim e o show rolando, e eles cantando e tal, a gente escutando, só que eles estavam aqui. Aí depois eu fui para a área na frente do palco e o show parece que não parou, né? E se eu não me engano, parece que foi covers deles que vão, eles vêm para descansar, não sei fazer o que, o show continua rolando e ninguém nem percebe que tem a troca. E rolou o show e ninguém nem imaginava que estava lá de lá, que o show tinha parado, eles tinham descido e o show continuou. Foi 2 horas de show, só que ninguém viu que eles trocaram. Ninguém, assim, eles estavam lá na área do backstage, na parte do camarim, o show rolando. Aí eles falaram que o povo, né, eles trazem a galera que são meio parecidos com eles, não sei se colocam um som lá, que eles ficam circulando. Só que eu fiquei tipo assim, meu Deus do céu. Na teoria, aí tem que ver se não está no contrato deles, né? Tem que ver se não está no contrato deles, que eles podem fazer isso. E eu vou te dizer que assim, fácil, muitos desses artistas, eles fazem isso. O pessoal percebe, não, que é o todo mundo doidão já. Não vai enxergando, tá escrito ali, o cara lá na casa do caralho. Assim, é sacanagem, né?
Você paga para assistir um cara, você vai ver o cover dele, se o pessoal descobre na hora. É que interior, quando você tem um show desse tipo assim, o pessoal vai passar de casa, né? Aí você fala assim, nossa, mas lá no pavilhão de Carabina também tem isso, e é Grande Vitória e tal. Mas quem disse que Vitória é grande? Né? Isso é grande sim, é grande em população e tal, mas a mentalidade nossa aqui no Espírito Santo é extremamente provinciana. Nós temos pensamento, mas não somos só nós assim, o Minas também é. Você vai a Belo Horizonte, parece que o pessoal você conhece há muito tempo. Pede informação em Belo Horizonte, você vê, eu fiz mestrado lá. Você chega na rua e pede informação, onde é que fica em tal lugar? Só falta o cara te botar no carro e levar lá. Em compensação, em São Paulo, só falta o pessoal te bater. Você pergunta alguma coisa, eles querem te bater. Não, mas é mentalidade, assim. Não é ruim, não estou falando isso como ruim, né? Porque a gente gosta mesmo de sair para esparecer, para ver uma coisa diferente. Pena que a pandemia não deixa mais. Se bem que está bem perigoso, né? Está bem perigoso. Deixa eu falar que ontem eu estava abismado, né? Que começou a ter briga de gangues em São Gabriel da Palha. Tem parente em São Gabriel da Palha? Estão matando no meio da rua lá. Passa o cara de moto, atira, mata e vai embora. Ué. Não, mas é briga de droga. Tem aqui em Aracruz. Mataram uma vez aqui um rapaz da Câmara que trabalhava só porque ele ameaçou lá um negocinho de portelinha, não sei das quantas. Mas já era, passaram. Tem pouca polícia e muito bandido. Esse é o nosso problema. Vamos lá. Artigo 249. A gente fala aqui, né, que se o fato puder ser executado por terceiro, será livre ao credor mandá-lo executar à custa do devedor, havendo recuso ou mora deste, sem prejuízo de indenização cabível. Não venho. De novo, se o fato puder ser executado por terceiro, o que isso significa? Significa que, em caso, né? Ó, vou botar aqui para vocês. Ih, deu pau. Entendi nada, tá? Tá, voltamos aqui. Ó, se a obrigação não for personalíssima. Se a obrigação não for personalíssima, será livre ao credor mandá-la executar à custa do devedor. Você vai pagar, olha só, você vai contratar uma outra pessoa para executar o serviço. Vou dar um exemplo. Você contratou um conserto do seu veículo. Se bem que é em relação de consumo, né? Tem que tomar um cuidado que boa parte das obrigações de fazer são contratadas no patamar de relação de consumo. A maioria delas não são relações de direito civil. Por exemplo, se você contrata a pintura da sua casa por alguém que vive da pintura de casas, você está contratando um fornecedor de serviço e você é consumidor. E aí você não aplica esse artigo aqui. Você vai aplicar o artigo do Código de Defesa do Consumidor. Você pedir para consertar o teu veículo numa oficina mecânica, a oficina mecânica é fornecedora, você é consumidor. Também não aplica esse artigo aqui, você vai aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Aí você fala assim, mas tem diferença no tratamento lá para cá? Então, a diferença não tem não. A diferença mesmo é só em termos de dispositivo legal. Você vai utilizar o dispositivo legal do CPC, do CDC, que é parecido com esse aqui. Então, a ideia central, geral, se não for caso de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, e a interpretação tem que ser essa, tá, gente? Se não for caso de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, e se não for caso de aplicação da consolidação das leis do trabalho, aí você pode analisar a obrigação de fazer com base nesses artigos. Se for coisa de consumidor, vai para a Lei 8.078, que é o CDC, e se for coisa trabalhista, vai para a CLT. Deu para entender a lógica?
basicamente é isso. Ó, se você, né, por exemplo, a pessoa está te devendo uma obrigação de fazer e ela não cumpriu, se não for uma obrigação personalíssima, exemplo, pintar uma casa é uma obrigação personalíssima? Pintar uma casa? É tão complexo assim? Eu não sei pintar casa, mas imagino que tem um monte de pintor disponível por aí fora. Então não é uma obrigação personalíssima. Se o pintor que eu contratei não for lá fazer, eu vou contratar outro e vou mandar quem vai pagar. Se por acaso eu já tiver pago a conta para o outro, quem vai pagar vai ser esse outro. É isso que está falando aí. E olha que bacana, ó, em caso de urgência, pode, independentemente da autorização judicial, né, o credor executar ou mandar executar o fato, sendo depois ressarcido. Exatamente isso que a gente tem aqui no parágrafo único. Tá? Só no caso de seguro, seguro de carro, não seja, é a obrigação de quê? Fazer ou de fazer? Fazer. Porque, de novo, nos contratos de seguro, a obrigação que é contratada é uma obrigação de garantir. Não é uma obrigação de dar indenização, por exemplo. A indenização é uma obrigação secundária que... E aí vocês vão ter que fazer uma lembrançazinha do semestre passado, quando eu falei para vocês que nós temos ali no negócio jurídico, cláusulas que são condicionais. A gente coloca condições suspensivas, por exemplo. No caso do seguro, você tem uma condição suspensiva que é a implementação do sinistro, do fato danoso. Então, para que a seguradora pague, você paga o seguro anualmente. Mas para que a seguradora tenha que te devolver alguma coisa, é preciso que você sofra um fato que esteja previsto na cobertura do seguro. Esse fato nós vamos dar o nome de sinistro, né? E uma vez que ele se implante, ele é o condicionante, ela é a condição, né? Esse fato é a condição. Aconteceu o fato, você ativa o seguro e recebe. Entendeu? Mas a obrigação principal é uma obrigação de fazer, que se chama garantir. Mesma coisa. A obrigação deles é de também assegurar que você tenha tratamento médico quando, né, dentro da rede credenciada. Nenhum médico pode se recusar, sendo credenciado à rede daquele plano de saúde, a negar atendimento se você tiver o plano de saúde. No início da pandemia, se quiser, né, fazer os exames. Não vai bem no início da pandemia, não, porque quando eu peguei o Covid pela segunda vez, em 3 meses eu peguei 2 vezes. A primeira vez eu fiquei praticamente assintomático, mas na segunda vez eu tive... A primeira vez você testou com... eu fiz o sangue. E na segunda vez que eu tive para valer, né, que aí foi já eu tive uma semana de febre, o pulmão ficou 25% comprometido. Então passei um perrenguezinho uma semana. Então e aí, ao invés de eu ir para a Unimed, que é o meu plano de saúde, eu fui para a UPA da Vila Rica, e eu vou te falar, viu? Foi melhor. Não vá, se você tiver Covid, não vá. Minha recomendação é você não ir para a entidade privada, vá na UPA, porque lá você faz os exames, você faz tudo direitinho. Eu escuto até palavras motivacionais do tipo, não, nessa marca aqui teve fulano de tal. Ah, tá, ele se recuperou? Não, ele morreu. Eu falei, legal, né? Aí quanto tempo foi isso? Umas 2 semanas. Eu tava aí com você, assim, na cama, tava na maca tomando soro. Uma semana depois morreu. Sabe? Pena que o meme morreu junto, né? Porque ninguém... Ficou politicamente incorreto mandar o meme pro caixão, né? Mas pode... O grupo de amigos lá do... Teve um cara que todo Covid, todo mundo comandando aquele meme. Além das obrigações de dar, e aí, além das obrigações de fazer, você tem aí o procedimento do Código de Processo Civil que visa a execução das obrigações de fazer. Só um detalhe curioso,
que nas obrigações de fazer, o juiz pode fixar uma multa em caso de descumprimento. Essa multa que está lá no Código de Processo Civil, nós damos o nome disso aqui, ó. Vocês vão escutar lá no fórum. Astrente. Tá? Quando vocês ouviram falar em astrente, é uma multa que o juiz arbitra contra a parte que tem uma obrigação de fazer e não cumpre a obrigação de fazer. Essa multa, chamada astrente, ela se aplica tanto nas obrigações de fazer, como também nas obrigações de não fazer. Aí você fala assim, poxa, como assim? Obrigação de não fazer? É, a obrigação de não fazer, que está previsto, por exemplo, no artigo 250, em diante, é bem curtinho. Mas, basicamente, do mesmo jeito que você tem que executar alguma coisa em benefício de alguém, na prestação de fazer, na obrigação de não fazer, você tem a obrigação de não realizar. E vamos dar um exemplo? Bem curtinho. Prédio. Você compra um prédio, você tem um terreno, você vende... Você tem 2 terrenos, perto do mar. Você quer vender o terreno que está na sua frente. Mas você sabe que quando o sujeito construiu uma casa ali, ele pode tapar a sua visão. O que você pode escrever no contrato de venda? Você pode colocar uma cláusula no contrato, dizendo que ele não vai construir acima de 2 pavimentos. Caso o seu prédio... Hã? É. Você pode obrigar o sujeito a não fazer. O poder público está cheio, nas normas públicas, está cheio de cláusula de não fazer que você não percebe. Por exemplo, você sabe que existe norma pública que impede você de colocar som em via pública acima de 55 decibéis. Nas relações de vizinhança também tem o mesmo tipo de coisa. Não pode fazer, não pode fazer barulho depois das 10 horas. Obrigação de não fazer. Quando você assina lá para entrar no condomínio, na casa ou prédio, você sabe que depois das 10 você não pode fazer barulho. Aí tem histórias lá do condomínio que eu estou morando, que o cara foi fazer uma festa, e o cara com muito dinheiro, né, começou a fazer uma festa com som alto, som alto, som alto, veio o pessoal da segurança, falou para ele baixar, ele não baixou. Aí daqui a pouco o pessoal da segurança veio e aplicou uma multa. Só veio e aplicou uma multa. Ele terminou a noite com 30 mil de multa. Aí ele mandou uma resposta para o pessoal do condomínio dizendo o seguinte: manda o boleto. Tá bom, né? Entendeu? Mas é o quê? Obrigação de não fazer. Se fizer, aí que está um negócio interessante. Se fizer, você não pode fazer. Se fizer, multa. Continua descumprindo, você já tem a multa. Então aquela multa vai ser cobrada judicialmente. É um valor específico, é a obrigação de dar a coisa certa. Em alguns casos você só passa raiva. A gente tem a tendência a achar que as coisas funcionam. As coisas nem sempre funcionam. Mas nessas situações, por exemplo, pessoal, você chama a polícia pode fazer o quê nessa situação? Manda baixar? Mas pode não, só polícia. Pode confiscar. Se você está causando dano à saúde dos outros, a polícia pode chegar e confiscar aquilo e levar a pessoa presa. Entendeu? Mas aí não viola a norma civil, é penal. Isso. Não, estou falando de polícia, é penal. Ele perguntou da polícia é penal. Eu não sei se funciona assim em todo lugar, mas às vezes que eu chamei a minha polícia, o policial perguntou para mim se eu iria com ele lá. Sim, para você se identificar. E eles fazem isso para você desistir. Quando é um caso assim, você conhece, por exemplo, o chefe do batalhão, você entra em contato com o chefe do batalhão. Mas se você não conhece o chefe do batalhão, você tem que fazer. Eu tinha um problema, você tem uma ideia, dentro do condomínio, eu tenho um problema muito sério com obra de vizinho. É um saco, né? Eu não sei se vocês vão conseguir escutar, mas olha só isso aqui, ó. Isso é hoje.
Não, peraí. Esse aqui não vai, não. Vou pegar anterior aqui. Ah, aqui vai. Dá para escutar, né? É porque eu tentando trabalhar, tô com um monte de trabalho para realizar, tem 3 coisas importantíssimas na minha vida amanhã. O desgraçado cantando. Se fosse morador, você fala assim, pô, tá na casa dele, né? Mas o cara fazendo um reboco. Pensa num reboco porco. O cara remendando o reboco. Um troço assim, deve ficar uma maravilha a casa, né? Cantando. Ele canta, grita. Teve uma hora que ele começou a imitar o cara da caneta azul. Aí eu já tinha feito reclamações, inclusive no condomínio, eu fiz a reclamação direta com o construtor, o cara que foi contratado, né, para executar o serviço de construção. Aí ele falou assim, já falei com esse cara, não vai ter jeito não, vai ter que ir para a rua. Porque o cara prefere ser demitido a parar de cantar, tá bom. Olha o nível da pessoa, é complicado. Mas assim, por exemplo, o vizinho do lado, quando vai fazer uma obra, ele tem que tomar uma série de cuidados para não destruir, não atrapalhar a vida dos vizinhos. Tem regras de vizinhança, vocês vão estudar isso no Direito Civil 4. E nessas regras de vizinhança você não pode deteriorar. Aquele prédio que foi construído aqui em Aracruz, eu lembro que vira e mexe, o pessoal que estava nas casas embaixo ali recebia pedaços de massa, né, assim, na cabeça, e caía do prédio, eles estavam jogando. Construção civil, acho que foi aqui que eu falei da terceira ponte. Terceira ponte, que o pessoal. É o maior perigo, né? Principalmente em obra grande, essas obras grandes, é o maior perigo, porque os caras vão trabalhar nessas obras grandes e eles têm uma fase lá, que é a fase de concretar, concretar pilar. Aí o bichinho de orelha vai lá e bota a cabeça. Aí ele toma uma jatada, ele cai no meio do jato lá e por lá ele fica, ele não tira de lá. Não vai demolir a ponte para tirar um corpo, né? Diz que na base da terceira ponte lá tem vários bichinhos de orelha lá, tudo enterradinho lá, porque se deram mal. É sério. Todas as obras grandes têm acidente de trabalho. Por isso que direito de trabalho não morre nunca. Você vai pedir indenização trabalhista, é uma fortuna. Os caras lascam, botam o valor lá em cima e já era o patrão. Mas muito cuidado. Inclusive, se você contratar, toma cuidado, vai fazer uma obra, toma cuidado com essas empresinhas de fundo de quintal, metida a construtora, que esses caras contratam, esses bichos aqui, se eu quiser sacanear com o meu vizinho, todos os empregados dele não têm EPI, que é de segurança. Ninguém trabalha com capacete. Os caras trabalhando de camisa regata e bermuda curta, beleza, um solto escaldante, mas sem proteção. Zero. Então, assim, se eu chamar fiscalização do trabalho, eu pego o cara. E aí ele vai tomar uma multa. Entendeu? Então, assim, tem uma série de coisas que você tem que tomar cuidado na vida de vizinhança, por exemplo, que envolve esse tipo de cuidado. Né? Bom, obrigação de não fazer, então, 250 fala isso. 251 fala que o credor pode exigir dele que desfaça, não só a indenização, e se não tiver como desfazer, apenas a indenização. Né? Mesma coisa acontecendo com o procedimento, também no artigo 814, 822, 823 do Código de Processo Civil, que é a matéria paralela à nossa. Tá bom?